Gente, vamos falar sobre grupos, sobre julgamentos dos grupos e sobre as panelinhas, sobre fazer ou não parte de grupinho. Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Pra gente começar esse assunto, eu vou apresentar um vídeo da Nath Jeremias. Vamos pro nosso Xanat? Deixa eu te lembrar uma coisa. O problema não são suas habilidades, é que você não faz parte da panela. Então, assim, você não vai ser elegível para certas coisas em certos ambientes. E não é porque você não possa fazer melhor, até porque tem pessoas lá que fazem até menos, se bobear. Mas é porque você não faz parte da panela. E é importante te lembrar disso, porque às vezes você fica assim, caraca, não é possível. Será que o problema sou eu? Será que não é... Não! É claro que nós precisamos ter a humildade de ver, não, realmente, isso aqui eu não desenrolo tanto, isso aqui não é tanto a minha praia. Mas às vezes é muito sua praia. Ou às vezes você consegue entregar muito bem. Mas não adianta, porque o cozinheiro já decidiu, é essa panela que funciona, é assim que eu quero, e você não vai fazer parte. São ambientes. Mas posso falar uma coisa, as coisas mudam. Cozinheiros mudam, pessoas que eram tidas como essenciais saem, e o espaço se abre. Ou então você torna-se eleito para lugares melhores. E quando você chega nesse lugar, pelas suas habilidades e pelo que você pode oferecer, é muito prazeroso. Porque é inquestionável. Ninguém pode questionar o que habilidades entregam. Uma coisa é clara, no funcionamento dos grupos, a tendência é que as pessoas que são do grupo sejam melhor avaliadas, que haja um favorecimento do grupo, mas que também as pessoas que são inadequadas e que fazem parte do grupo, e que estão ali circulando no grupo, né, melhor dizer assim, sejam mais meticulosamente mal avaliadas, na medida em que a presença delas tende a degradar a identidade que o grupo deseja manter. Para falar sobre isso, sobre esse assunto, eu vou tomar como mote o artigo chamado O Efeito Ovelha Negra, extremidade de julgamentos em relação a membros do próprio grupo como uma função de identificação grupal. Eu quero falar sobre essa coisa da pessoa que está no grupo e que faz até menos, mas mesmo assim tá dentro, e também quero falar sobre quem tá do lado de fora ou nessa transição, ou quem tá do lado de dentro, mas não necessariamente é tão pertencente. Nesse artigo, o conceito de grupo ele é menos teorizado sociologicamente. Grupo tem um quê institucional, político ou de conveniência ou de território, não depende necessariamente de uma coesão qualitativa muito específica, nem de uma cumplicidade muito específica. O artigo realiza uma pesquisa de campo com experimentos, que eu vou fazer aqui umas observações, logo menos, em que alunos da Universidade de Louvain, na Bélgica, são interpelados por algumas perguntas relativas às atitudes dos estudantes. E a partir disso a coisa vai se desenrolando, né? Porque no fundo o que é o grupo? O grupo ali são os estudantes, mas estudantes da onde? A gente vai dar uma olhada nisso. Eu vou descrever os 3 momentos da pesquisa de campo rapidinho, só para a gente se inteirar, né? O primeiro experimento tinha 97 homens e 88 mulheres, todos estudantes universitários, que foram submetidos a um questionário com graus de aprovação ou reprovação para estudantes belgas e estudantes do norte da África. A partir da percepção deles, eles iriam avaliar, a partir de um adjetivo, né, que pode ser desde violento até gente fina, para cada tipo de estudante e dizer se eles concordam ou não. Nessa pesquisa, a avaliação de membros do grupo foram melhores que a dos não membros, assim como as avaliações negativas dos membros foram piores do que a dos não membros. No segundo experimento, teve 43 homens e 48 mulheres, todos jovens, 18 a 23 anos, e que foram perguntados sobre determinados aspectos da vida estudantil no campus da universidade, também com a divisão entre belgas e norte-africanos. E eles foram perguntados o que eles achavam de alunos belgas e norte-africanos que não compartilhavam suas notas de aula, e na mesma divisão de grupos, né, alunos que preferiam a diversão em vez da vida estudantil, ou a vida estudantil em vez da diversão. Dentro das normas gerais, aquilo que se espera de qualquer estudante, norma geral, independentemente do grupo, que é compartilhar as notas de aula, por sua vez, a aceitação e não aceitação foi muito parecida para aqueles que pertencem ao grupo de estudantes belga e aos que não pertencem. Mas para normas que são mais exclusivas do grupo pesquisado, que é ter preferência pela diversão ou pelo estudo, aí a avaliação tende a ser mais positiva para os belgas, nos quesitos positivos, e por
sua vez, também mais negativa para também os belgas nos quesitos negativos. A boa avaliação é melhor para os belgas que para os norte-africanos. Já a má avaliação tende a ser pior para os belgas que para os norte-africanos nesse quesito. Já o terceiro experimento, ele teve 40 homens que foram perguntados sobre violência e futebol. Isso foi logo após um desastre que aconteceu no final da Taça dos Campeões Europeus de 1985 entre Liverpool e Juventus. Foi pedido que eles imaginassem que os eventos de violência na final ali do futebol fossem disparados por belgas ou por alemães. Belgas, assim como sendo parte do grupo, já alemães como sendo aqueles que estão do lado de fora do grupo. O resultado ele permaneceu igual, inclusive acerca da norma geral e da norma exclusiva que foi delimitada na pesquisa. Os três resultados validaram essa ideia de que a ovelha negra é justamente aquele que faz parte do grupo e que vai ser pior avaliado para que se mantenha a identidade social do grupo, para que não seja manchada. Havia uma dúvida se essa preferência pela avaliação melhor dos membros do grupo seria um resultado de um conhecimento maior que as pessoas têm entre si, né? Entre os membros do grupo. Uma complexidade maior na hora de avaliar, porque você conhece a pessoa, convive e tudo mais. Mas isso foi descartado durante a pesquisa. Foi visto que o papel de membro de grupo é que foi definidor para se compreender as avaliações, porque o que está em jogo não é a complexidade dos esquemas de avaliação. O que está em jogo é a identidade social. É interessante isso, porque significa que quando se está dentro do grupo, a tendência é a sua identidade social ser atrelada a ele. E, portanto, se tente manter um espaço de certa pureza, em que as normas exclusivas do grupo valem muito, já que a presença de um inadequado mancha a reputação da própria identidade do grupo. Ao mesmo tempo, o favoritismo também fica claro. Ei, você, me escuta com atenção, deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu estou mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlist dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também. E depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros. Elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago a Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, Desvendando a Microfísica do Poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Jorge Scanguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros, de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Aqueles que fazem parte do grupo tendem a ser alvo de uma boa avaliação maior. O grupo, portanto, tende a se manter pelo movimento de reprodução feito pelos próprios membros que estão sempre vigiando a obediência da norma a partir de uma aprovação ou reprovação pesada ou que estão sempre validando o comportamento dos seus membros positivamente, os favorecendo e por aí vai. Os que estão fora do grupo, assim, podem até ser avaliados por normas gerais, normas que são vistas como aquelas
normas que valem para todo mundo, mas na visão do membro do grupo, as normas que são mais próximas do cotidiano grupal não são tão pesadas assim. Ou seja, quem está fora do grupo é um qualquer, tanto faz. De certa forma, é menos sujeito, é menos gente, é menos importante. E por que eu trouxe esse artigo? Porque ele mostra como a coesão de grupo atua a partir da visão dos próprios membros nesses casos. Como a coesão funciona de uma maneira interacional a partir da avaliação dos membros do grupo. Ele mostra como que na cotidianidade do grupo importa mais quem está dentro, e quem está dentro vai ser levado, por exemplo, a melhores cargos da empresa pelos amigos que trabalham junto, vai ser levado nas melhores festas da faculdade, né, pelos colegas ali de faculdade, vai ter uma gordura extra para cometer vacilos relacionados às normas gerais e ainda assim não vai ser tão mal avaliado porque consegue obedecer às normas exclusivas do grupo. Sabe aquele grupinho que tem um membro que ele é completamente inconveniente, mas ninguém liga muito para isso, parece? Dizem que é o jeito dele? É o jeitinho dele, é o jeito dele. Ele sustenta a norma do grupo, apesar de não ser tão observador em relação à norma geral. A norma geral, inclusive, parece que é mais simples de se compreender e de se seguir, não é? Mas na real ela é complicada e aqui entra a minha observação sobre o artigo. Fica comigo, eu vou pegar na sua mão, a gente vai junto que eu vou dar uma complicadinha aqui, vou pagar de prolixo só um bocadinho. Quando há uma pesquisa como essa, com experimentos, que basicamente são pesquisas de campo de questionários, há uma necessidade muito forte de se delimitar que tipo de sujeito está participando. Porque os critérios de entendimento daquilo que é delito grave ou leve vai depender, muitas vezes, quase sempre, da origem social, vai depender da cultura, vai depender inclusive do gênero, da etnia. Eu vou dar um exemplo aqui que é um pouco traiçoeiro, tá? Mas vem comigo. Se a avaliação dos membros do grupo são mais fortes negativamente que a avaliação dos que são de fora, e portanto, se os de dentro são facilmente identificados como ovelhas negras, porque não conseguem, né, se adequar e mancham a identidade do grupo, então como que a gente lida com a tendência de se ter uma comoção muito maior com casos de racismo feito por argentinos no Brasil do que exatamente com casos brasileiros? A pergunta ela é traiçoeira porque ela não delimita um grupo no mesmo sentido que o artigo. Não se trata de um conjunto de indivíduos com certa identidade social, visto sempre de uma maneira individual, né? Mas se trata de um olhar sociológico e discursivo. No Brasil, o racismo ele é amplamente reprovado, mas a régua que mede onde ele começa tende a se modificar para que as atitudes das pessoas que são mais próximas ou mais carismáticas possam não se enquadrar na categoria de racismo. E daí surgem as pesquisas de campo em que os brasileiros afirmam amplamente que o país é racista, que já viram racismo acontecer, mas nunca sentem que um dia tiveram qualquer ação racista na vida. O outro, a figura do outro, no caso, o argentino, é aquele cuja régua vai abaixar para medir o racismo de um jeito mais rigoroso. O brasileiro, o nós, é aquele que a régua vai sambar para que, a depender do sujeito, possa ser só uma piadinha de macaco ou possa ser racismo de fato. Isso tudo depende de uma teoria do sujeito que compreenda que diferentes sujeitos são produzidos em sociedades de diferentes formas e que a produção do sujeito é o primeiro passo para compreender o sentido das próprias respostas que são dadas dentro dos questionários, das entrevistas e por aí vai. Quando se tem uma discussão desse nível, a forma sujeito que está sendo considerada é a do indivíduo, do nível do artigo, né? A forma sujeito, a teoria do sujeito do artigo que eu mostrei, implicitamente é a do indivíduo, é a forma sujeito individual. O indivíduo é a forma sujeito que pode ser facilmente universalizada, é aquela que permite dizer que somos todos iguais, mas é uma forma sujeito empobrecida quando envolve uma análise que tem esses níveis de complexidade. Na prática, a gente não é todo mundo igual. Nós somos diferentes, temos critérios diferentes a depender da região, da religião, da cultura, da posição no interior da estrutura social, da escolaridade, etc, etc. É por isso que, se é possível afirmar que universalmente existem grupos nas sociedades, já que ambos os conceitos, tanto sociedade como grupo, pedem um nível de abstração, talvez seja complicado universalizar o resultado de uma pesquisa empírica em que
o sujeito tá no centro da análise, mas ao mesmo tempo não é problematizado. E junto com isso, nas análises microsociais que envolvem análise de relações dentro dos grupos e entre os membros do grupo com aqueles que estão fora, existe uma teoria robusta que envolve a consideração da reprodução das relações do grupo, da existência de momentos de avaliação para saber se vale a pena ou não a entrada de um membro novo, como que a gente vai lidar com o desajustado no interior do grupo, em qual momento o desajustado não é uma ameaça à própria imagem do grupo. Isso existe, tudo bem. E aqui é necessário entender, como a Nath disse no início, às vezes a questão não é a sua habilidade, mas se o grupo te vê como gente, como pessoa legítima. E se você faz parte do grupo, a questão não é a sua habilidade necessariamente, mas também a força da avaliação negativa que fazem sobre você, pessoa já estigmatizada, seja lá por qual motivo. Você pode até estar no mesmo ambiente do grupo e, portanto, fazer parte do grupo desse jeito mais formal, que é também a consideração de grupo que é feita no artigo. É uma coisa que é mais formal, talvez por limites étnico-nacionais, enfim, mas você estar ali formalmente não faz de você parte das relações de cumplicidade do grupo. Você será brutalmente julgada, vai ser uma pessoa brutalmente julgada até pedir arrego e ir embora. Não querem se confundir com você. Se você é muito habilidoso nas normas gerais, mas vacila nas exclusivas, você vai estar atrás até mesmo do sujeito que não consegue se adaptar na norma geral. Não consegue ser conveniente, por exemplo. Não consegue ser uma pessoa gente fina, conveniente, assim, educada, por exemplo. Mas se adapta muito bem às normas exclusivas. E, portanto, não consegue ser conveniente, educado, mas consegue ter a malemolência que o grupinho pede que tenha. É aqui que a famosa expressão condescendente é o jeito dele ganha forma e começa a fazer sentido. É nesse momento que é o jeito dele passa a ter um sentido muito mais rigoroso para a gente observar no nosso cotidiano. Porque, apesar da minha crítica à impossibilidade de se universalizar pesquisas que são feitas a partir de grupos empíricas locais, ao mesmo tempo, existem grupos e há um alcance possível para esse tipo de pesquisa, e é esse alcance que eu quis trazer para a gente conversar hoje, tá? Compartilha esse vídeo, deixa seu comentário e um grande abraço.